Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e esta é a sexta aula do curso de Direitos Humanos que o membro do CEIF, Gustavo Pereira, produziu para o programa Saber Direito da TV Justiça. Para ampliar ainda mais a visibilidade desse conhecimento, estou compartilhando aqui no Filosofia Hoje, para que você possa assistir também. A videoaula é um pouco longa, então pegue aquele seu suco, aquele seu lanche e principalmente um manualzinho para anotação, para anotar tudo aquilo que você acha mais importante. Olá, esse é o Saber Direito Responde. Meu nome é Gustavo Pereira, sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos. Estive essa semana aqui com vocês e agora chegou o momento em nós ouvirmos os nossos acadêmicos. Eu estou aqui com a Carla, com o Ivonildo e com a Dana Paola, que vão fazer alguns questionamentos e estou à disposição. Professor, existem diretrizes sobre passageiros clandestinos ou pessoas resgatadas no mar que solicitem refúgio? Cara, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Você aí de casa deve também se perguntar essa circunstância, né? Como nós vimos durante as aulas, existe um regramento no que tange a questão do refugiado, que ele precisa, para ser refugiado, ele precisa adentrar as fronteiras do território de algum Estado-nação, certo? Então você em casa imaginando que a pessoa o refugiado é aquela pessoa que tem aquele bem fundado temor de perseguição e ao sair do seu território, seu Estado-nação, em virtude de alguma circunstância de grave e generalizada violação de direitos humanos, ela precisa adentrar a esse território nacional. Então, o que nós temos de prerrogativas da ONU, hoje em dia, nós não teria como um país se responsabilizar pela salvaguarda de um solicitante de refúgio que ainda não adentrou nesse território. Enfim, em ato mar seria essa circunstância ainda, nós não teríamos, o Instituto da Proteção do Refúgio não chegaria nesse momento, nessa circunstância, o Estado não estaria obrigado a contemplar essa proteção do refugiado na condição ainda em alto mar. Qual é a relação da Segunda Guerra Mundial para a efetivação dos direitos humanos? Ivonildo, essa pergunta também é muito importante para nós pensarmos, né? A Segunda Guerra Mundial, é claro que o que traz a Segunda Guerra Mundial, importante para a gente pensar os direitos humanos, né? Ela foi a demonstração, e vários autores da filosofia, da sociologia vão nos mostrar isso, que a Segunda Guerra Mundial foi a capacidade que o homem teve de ser mais truculento ao longo da história do Ocidente. O ser humano nunca demonstrou tanto a sua capacidade de produzir aquilo que a Hannah Arendt chamou de banalidade do mal do que na Segunda Guerra Mundial. Você em casa pode estar se perguntando, mas por que a Segunda Guerra Mundial teria essa característica, já que nós temos afrontas, violações dos direitos humanos, nós temos as cruzadas, nós temos a Guerra do Peloponeso na Grécia, nós temos, enfim, a Guerra dos 30 anos, nós temos uma série de guerras, e por que a Segunda Guerra Mundial é mais importante? Mais para a gente pensar no nível de violência que a racionalidade humana foi capaz de produzir, exatamente porque nós vivíamos já no momento onde se falava muito em informação, nós vivíamos já no momento onde se falava muito na capacidade cognitiva humana, e mesmo assim nós somos capazes de fazer o que fizemos. Enfim, a Segunda Guerra Mundial ela aniquilou com a chamada Liga das Nações, que foi a primeira tentativa de alguma organização internacional se formar para contemplar a paz mundial, e a Segunda Guerra Mundial, então, ela foi importante no sentido de que ela trouxe as diretrizes da ONU, da Organização das Nações Unidas, no sentido de produzir uma ideia de um paradigma da resolução dos conflitos pelo diálogo, pela diplomacia, a resolução pacífica das controvérsias e também a questão da tolerância entre os povos e ainda o princípio da não intervenção. Quais são as medidas e sistemas que existem para garantir o cumprimento das leis internacionais de direitos humanos? Nossa, Dana Paola, essa pergunta é muito relevante também, porque nós vemos ao longo da história do direito internacional contemporâneo, o direito internacional contemporâneo que vai nascer com o surgimento da ONU em 1945, que nós poderíamos estruturar a proteção de direitos humanos em dois níveis, em linhas gerais. A chamada proteção global de direitos humanos, que vai envolver a formação da ONU, a Carta das Nações Unidas e a extensão dessa Carta das Nações Unidas, que, enfim, a Carta das Nações Unidas, ela fala em direitos humanos, ela fala na necessidade que nós temos de contemplar direitos humanos
Porém, a Carta das Nações Unidas ela não estipula o que vem a ser direitos humanos. Por isso que 3 anos depois, em 1948, nós temos essa chamada Declaração Universal de Direitos Humanos, que vem, para alguns autores, vão dizer que a Declaração Universal de Direitos Humanos trata-se de uma norma imperativa de direitos humanos, por ser uma extensão da Carta da ONU, uma norma de direito cogente, e alguns autores vão dizer que, na verdade, essa Declaração de Direitos Humanos é uma mera cartilha de intenções que não teria um conteúdo vinculativo especificamente. Então, e nós teríamos, então, para finalizar essa estrutura global, ainda os pactos de Nova York, que tentam estruturar situações pelas quais os países se obrigam a enviar relatórios para a ONU. Tem, então, essa proteção global, que diz respeito a vários tratados sobre direitos de minorias, digamos assim, mas também a comunidade internacional percebeu que essa dimensão global ela teria uma deficiência. Por isso que se estruturou a circunstância de estruturas regionais de pensar os direitos humanos. Por isso que nós temos um sistema regional europeu para pensar os direitos humanos, nós temos aqui o nosso sistema que contempla o Brasil, que seria o sistema interamericano, e ainda nós teríamos a dimensão lá de um sistema africano, e falando ainda, há rumores de que veremos em breve uma Liga Árabe para pensar esses direitos humanos em blocos, certo? E também seriam os sistemas locais. Por exemplo, o Brasil, quando recepciona a norma de direitos humanos, ele está também fazendo uma prevenção local, chamados blocos de constitucionalidade, que também é um tema importante nessa dinâmica que interage direitos humanos em nível global, regional e local. O que o Acnur pode fazer para ajudar crianças refugiadas não acompanhadas a encontrar sua família? Essa pergunta, Carla, é uma pergunta muito importante também, porque se nós formos analisarmos os relatórios e tendências globais da ONU atualmente, do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, nós vamos ver que o fenômeno do refúgio, ele acaba se dirigindo muito a famílias, né? No primeiro momento da proteção de direitos humanos, da proteção dos refugiados, se figurava muito mais uma questão envolvendo homens e cada vez mais nós vemos pelos relatórios de tendências globais isso envolver mais a questão de mulheres e também de crianças. Então, segundo o mandato do Acnur, ele deve promover uma proteção que contemplaria também os familiares, portanto, contemplaria também as crianças, que nós sabemos que acabam tendo também essa dimensão de acabar tendo que acompanhar os familiares em situação de refúgio exatamente por uma questão de sobrevivência. Então, o Acnur, ele contempla também essa extensão da proteção para familiares, inclusive para crianças. Porque os precedentes de internalização dos direitos humanos, como que eles vêm intervir na soberania dos Estados? Essa pergunta, Ivonilda, é uma pergunta fundamental e é a pergunta que, em linhas gerais, é o que angustia todo o pensamento, toda pessoa que se debruça a pensar sobre direitos humanos, né? Essa estrutura, né? Nós montamos a ideia do direito internacional a partir da ideia de soberania, a partir de uma ideia de não intervenção, onde o Estado seja livre. Nós tivemos isso, a paz de Westfália é fundamental para a gente pensar isso. Quando os países estavam em choque com uma questão religiosa, resolveram fazer os primeiros acordos internacionais, no sentido de que agora eu fico na minha, eu tenho a minha soberania, eu defino a minha cultura, eu defino a minha religião, eu defino a minha estrutura política e o outro Estado não teria condições de intervir nessa estrutura. Muita gente morreu por causa disso. Muito sangue se derramou, nós conseguimos a ideia de soberania se sustentar, de os países se tolerarem. Porém, hoje em dia, num segundo passo dos direitos humanos, nós precisamos repensar a soberania, principalmente quando esse Estado que reivindica a sua soberania acaba, em alguma medida, sendo um violador de direitos humanos. Então, o que a estrutura da proteção do direito internacional dos direitos humanos vem tentar estabelecer seria um estabelecimento de algumas medidas, alguns órgãos judiciais que possam julgar Estados violadores de direitos humanos. Portanto, o que nós pensamos é quando a Corte Internacional de Justiça julga um país por afronta de direitos humanos em um conflito entre país A e país B, por exemplo, ela está, em alguma medida, intervindo na soberania daquele país. Principalmente quando as cortes regionais de direitos humanos trabalham nesse sentido, né? Quando a Corte Europeia de Direitos Humanos julga um país, ela, em alguma medida, estaria também intervindo na soberania daquele país. Quando a Corte Interamericana, nós temos o caso do Brasil bem atual, né? O caso Júlia Gomes Lund, onde o Brasil foi condenado a investigar vítimas desaparecidas pela ditadura militar, o Brasil foi condenado a promover políticas de memória, mesmo nós tendo decisões internas que diziam algo contrário.
Então, seria algo que flexibilizaria os direitos humanos, flexibilizaria a soberania, mas em nome de uma construção de ideal de direitos humanos. Então, essa é uma questão, é a questão que o Ivonildo colocou, é muito importante, você de casa deve se perguntar também, enfim, nesse sentido, para a gente pensar essa circunstância. Gostaria de saber se os entes familiares dos refugiados, eles também terão direito a refúgio? Essa pergunta, dona Paula, também é muito importante, é muito interessante a gente pensar que também nós vemos pela estrutura atual da atuação do Acnur e também do Estado brasileiro pelo CONAIRE, pelo Comitê Nacional dos Refugiados, que a proteção, a concessão do status de refugiado se estende sim também aos familiares, exatamente por essa condição de vulnerabilidade afetar não só aquele solicitante de refúgio e ter que abarcar toda uma situação de familiares que também, na mesma medida, estão, o que muito acontece na prática para quem atua assim como eu, atua na linha de frente em concreto nessa dimensão. Eu sou advogado do Grupo de Assessoria Imigrantes e Refugiados lá em Porto Alegre, do GAIRE, enfim, que nós vemos que as pessoas solicitam refúgio e logo depois vêm os seus familiares à procura dessa pessoa para enfrentarem juntos essa dimensão. Então nós vemos sim que há essa extensão aos familiares também na dimensão atual da proteção dos refugiados. Professor, uma mulher que não se conforma com as restrições sociais do seu país, pode requerer os status de refugiada? Cara, essa pergunta é muito importante, é fundamental para a gente pensar, porque exatamente quando a Convenção de 51, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, ela estabelece lá que é refugiado aquela pessoa que detém bem fundado temor de perseguição em virtude de circunstâncias envolvendo nacionalidade, raça, religião, pertencimento a um determinado grupo social e também a situação política, posicionamento político. E essa questão, pertencimento a determinado grupo social, contempla a ideia de proteção das mulheres. Nós vemos hoje em dia, são inúmeras mulheres que têm, em virtude dos regimes internos, em virtude de regimes que não contemplam a proteção da mulher, que essa mulher que é perseguida exatamente por essa condição de ser mulher em determinados países que não contemplam proteção para ela de maneira adequada, que ela sim se enquadraria no conceito de refugiada, no caso, podendo receber e ser contemplado nessa categoria de pertencimento a determinado grupo social. Então, meus caros, nós vamos para o nosso rápido intervalo e já voltamos com o nosso Saber Direito Responde. Estamos de volta com o nosso Saber Direito Responde e estamos aqui com os nossos acadêmicos que estão participando da aula de hoje com questionamentos. Professor, quem teme perseguição devido à sua opção sexual é elegível para os status de refugiado? Essa pergunta é uma pergunta excelente também, Carla. E você de casa também, nós podemos ver que dentro daquele conceito clássico de refugiado, como nós vimos na nossa terceira aula, que ele vai se estender posteriormente, ainda essa dimensão encontra-se no conceito clássico. Refugiado seria aquela pessoa que, segundo o artigo 1º da Convenção de Genebra, que estabelece o Estatuto dos Refugiados, de 1951, aquela pessoa que tem um bem fundado temor de perseguição em virtude de ser de alguma situação que reverbere na dimensão da nacionalidade, da religião, da raça, de alguma posição política e também de pertencer a um determinado grupo social, tal qual a sua pergunta anterior que relacionava as mulheres. Então, a questão da homossexualidade, aquela pessoa que tem, digamos assim, uma orientação sexual na homossexualidade, como foi colocado, ela também estaria contemplada pelo status de refugiado. É algo bem drástico que nós vemos ainda em muitos países africanos, por mais que no Brasil nós tenhamos ainda um enfrentamento do tema de frente, nós devemos enfrentar de frente, nós ainda, pelo menos, nós não temos essa condição de que o próprio Estado brasileiro não contempla essa proteção. Nós vemos que algumas pessoas até, em alguns países até é crime, seria crime essa questão da condição da homossexualidade, e sim, é possível, sim, a concessão do status de refugiado em virtude dessa circunstância. Professor, de qual forma ou de como o direito internacional dos refugiados veio se aderir no ordenamento jurídico brasileiro? Ok, Vanilla, essa pergunta é também muito importante. Né? O Estatuto dos Refugiados de 1951, que traz o conceito clássico de refugiados, depois ele vai ser estendido, traz uma gama de proteções. Né? Em 51, o Brasil aderiu a esse tratado internacional
E, além de aderir, nós sabemos que um país, quando ele ratifica um tratado internacional, ele está vinculado a esse tratado, pelo força do princípio da pacta sunt servanda, que é o princípio mestre do direito internacional, que diz o quê? Que aqueles tratados que os países estão signatários, eles estão obrigados a cumprir esses tratados. Porém, algo superior ainda é quando, além de ratificar um tratado internacional, o Estado que reconheceu esse tratado internaliza no seu direito essa dimensão desse tratado. E foi o que o Brasil fez. O Brasil fez em 1997, com a Lei 9474, que estabelece, enfim, a recepção do Estatuto dos Refugiados e cria um órgão fundamental para isso chamado CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Esse comitê, enfim, formado aí como um braço do Ministério da Justiça, atua no sentido de promover a proteção, a discussão do tema dos refugiados, a partir do seu presidente, que é o Paulo Abraão, enfim, e também é o órgão que decide a respeito da concessão ou não do status de refugiado. Então, nós temos no CONARE, o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão fundamental criado por essa legislação 9474 de 97 sobre esse tema no Brasil. Como são designados os membros do CONARE? A pergunta é muito boa também, né? Como eu havia comentado anteriormente na pergunta do Ivonildo, os membros do CONARE são, enfim, dizem respeito àquilo que é escolhido pela Presidência da República, pelo Ministério da Justiça, pelo Executivo, enfim, para ser o presidente do CONARE, que também traz na estrutura do CONARE pessoas, um representante do Ministério das Relações Exteriores, um representante do Ministério do Trabalho, um representante da Polícia Federal, e também nas deliberações do CONARE, nós temos também sempre um representante internacional do Acnur. Porém, esse representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, esse representante ele não tem poder de voto numa deliberação. Lembrando sempre também que toda decisão do CONARE é isolada, ela é, digamos assim, individualizada. Não pode o CONARE deferir em bloco o grupo de refugiados que entrou e nem também negar em bloco. Tem que ser individualizadas as decisões, o que acaba, às vezes, levando mais tempo. Mas, enfim, tem essa questão de que os membros do CONARE são, nesse sentido, estruturados e também essa questão de que o Acnur faz parte da liberação, porém não tem direito a voto por ser uma questão de soberania interna brasileira e o Acnur seria um órgão internacional. Professor, o que o Acnur pode fazer para prevenir que as pessoas se tornem apátridas? Ok, essa pergunta também é fundamental, Carla, para a gente pensar, né? A apatridia, como nós vimos em aula, a apatridia é a pessoa que não tem nacionalidade é aquela pessoa que ela não detém nenhum vínculo jurídico e político com nenhum Estado, ou seja, nenhum Estado é responsável por ela. Se nenhum Estado é responsável por ela, ela acaba tendo maior vulnerabilidade que nós possamos imaginar. Imagine um de nós aqui, não temos um CPF, um RG, nós não temos acesso às circunstâncias mais básicas dos atos da vida civil médio, certo? Então, o Acnur, que é o órgão responsável também pelos apátridas, assim como pelos refugiados, ele prevê, além da convenção que estabelece o Estatuto da Apatridia de 1954, o Estatuto dos Apátridas, e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, também o Acnur ele estabelece uma cartilha para parlamentares. Se nós formos procurar dentro da estrutura, pelos sites do Acnur, por exemplo, tem uma estrutura, uma cartilha de parlamentares que auxilia os governos a legislarem a forma de diminuir os casos de apatridia para que os critérios de atribuição da nacionalidade facilitem a contemplação da nacionalidade. Porque nós sabemos o quão difícil é a vida sem uma nacionalidade. Nós temos aí cerca de 10 a 12 milhões de pessoas nessa situação hoje em dia no mundo. Professor, sabemos que os estados eles visam a segurança nacional. De qual forma isso pode vir a prejudicar os atos de refugiados? Bom, essa questão também é fundamental e diz respeito ao que nós falamos, em linhas gerais, dessa tentativa de esboçar um paradigma de direitos humanos que contemple o direito de migrar, em linhas gerais. Não somente o refugiado, mas todo e qualquer cidadão, todo e qualquer indivíduo no mundo tendo o direito de migrar. E é claro que esse argumento da segurança nacional, ele acaba servindo para um entroncamento de fronteiras, ele acaba servindo para o recrudescimento de políticas migratórias, no sentido que nós vamos ver, por exemplo, países de grande envergadura, como os principais países da Europa e os Estados Unidos, que cada vez mais trazem empecilhos para a entrada desses estrangeiros, sejam eles refugiados ou não, e tudo em nome da segurança nacional. Isso é muito importante, principalmente, como nós vimos em aula, principalmente pós 11 de setembro nos Estados Unidos,
principalmente pós-crise econômica na Europa, e essa ideia que remonta a uma certa demonização do estrangeiro, uma certa criminalização do estrangeiro também, em alguma medida, chega aqui no Brasil, para essa ideia que nós temos, dessa ideia de segurança nacional como uma prerrogativa que, enfim, às vezes se justifica, muitas vezes não se justifica, para não admitir estrangeiros no território. Caso os apátridas, eles tenham sua condição reconhecida aqui no Brasil, eles terão os mesmos direitos dos brasileiros natos? Essa é uma questão importante também, Ana Paula, porque o que seria o reconhecimento de uma pátria, né? Por mais que a Lei 9474 de 97 fale nos apátridas já, existe, e o Brasil faça parte do Estatuto dos Apátridas de 54 e da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 61, nós temos agora no Congresso Nacional, muito recentemente mesmo, assim, por questão de pouquíssimos dias, uma exposição de uma nova legislação confeccionada pelo CONAR e pelo Ministério da Justiça para ser submetida ao Congresso Nacional para a recepção dos casos de apatridia. Como eu falava a respeito dos casos dos refugiados. O Brasil é signatário dos tratados, mas fez uma legislação interna. O Brasil, no caso dos apátridas, era signatário dos tratados internacionais, mas ainda não havia feito essa legislação interna. E segundo esse esboço, esse anteprojeto de lei, os apátridas seriam contemplados como reconhecidos como apátridas. Ou seja, o país se comprometeria em facilitar a naturalização. Então, a pergunta da Ana Paula vai no sentido de que se ele teria os mesmos direitos de um brasileiro nato. Não, o apátrida reconhecido como apátrida, ele teria a sua condição facilitada para, se ele tiver esse desejo, né, ele pode permanecer, se for do interesse dele, permanecer não tendo nacionalidade. Às vezes existem pessoas que não querem ter nacionalidade, como é o caso de muitos ciganos, por exemplo. Mas se o apátrida quiser se tornar brasileiro, ele terá facilitado essa condição para a naturalização. E nós sabemos que o brasileiro naturalizado, ele tem inúmeros direitos semelhantes aos brasileiros natos, mas se diferenciam em alguns cargos, né? Alguns cargos, segundo o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que só brasileiros natos poderão se valer, o presidente da República e vice-ministro do STF, enfim, cargos de diplomacia, etc., questão de Forças Armadas, que só brasileiro nato pode. E também tem uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado, que o apátrida naturalizado seria isso, que é a questão da extradição. O brasileiro nato jamais será extraditado e o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado se ele cometer um crime anterior à solicitação da naturalização ou se esse crime envolver uma dimensão relacionada ao tráfico de drogas, segundo a nossa Constituição Federal. Quanto a essas pessoas que estão deslocadas dentro do seu próprio país, como que o Acnur ajuda essas pessoas? Carla, essa pergunta é muito importante, fundamental, porque como nós falamos ao longo da nossa exposição em aula, o conceito de refugiado ele vai se elastecer. Ele vai se elastecer a ponto também de contemplar os chamados deslocados internos, que são pessoas que não conseguem sair do seu território e procurar o status de refugiado em outro, vencer o requisito da extraterritorialidade. Nesse caso, o deslocado interno, ele demandaria de quem? Não poderia contemplar com outro Estado. Então, quem acaba acolhendo essa pessoa, quem acaba entrando nessa dimensão, seria o próprio Acnur que faria essa proteção, sabendo que isso é criticável por um lado, porque isso afronta a soberania do país, que é o violador de direitos humanos, que é aquele que não está conseguindo proteger os direitos humanos. O Acnur chega lá e isso é fundamental para a gente pensar, mesmo assim, a maior parte dos refugiados no mundo são de deslocados internos, ok? Então, estivemos aqui com os nossos acadêmicos, a Carla, o Ivonildo e a Ana Paola, e esse foi mais um Saber Direito Responde. Meu nome é Gustavo Pereira, eu sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, e nos vemos numa próxima oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E esta foi mais uma aula do curso de Direitos Humanos aqui do Filosofia Hoje. Se curtiu, clique no gostei, adicione a favoritos, compartilhe, curta com seus amigos, que isso nos ajuda bastante. Se ainda não é inscrito no canal, para assistir os próximos vídeos, você clica em inscreva-se e se inscreve. Para assistir a próxima aula, já agora, clica aí no próxima aula. Caso você esteja mexendo num dispositivo que não seja o computador, que não tem como clicar nas informações da tela, eu
eu vou colocar o link na descrição do vídeo do YouTube. Eu agradeço a você, valeu e até a próxima!